Fica tranquila, Marta. Bom, hoje é o sexto encontro, então, de 6 que a gente fez dessa série da teoria integral. A gente vai conversar sobre desenvolvimento vertical. E antes de começar, queria ouvir de vocês, quem que já ouviu falar em desenvolvimento vertical? E o que você entende por desenvolvimento vertical, para quem já ouviu falar? Não? Novidade para todo mundo? Vivi? Te jogar, não? Me jogou na roda que eu queria ficar quietinha. Não, o que eu já ouvi vocês falarem de desenvolvimento vertical, eu não sei com precisão o conceito, mas eu acho que é toda a carga que você recebe de aprendizado para ir evoluindo e expandindo o nível de consciência no sentido de desenvolver mesmo, de ter mais acesso a questões da realidade. Você está mais consciente, sintonizado no que a realidade realmente te traz, com base em tudo que você aprende. Você vai subindo, escalonando o seu nível no sentido de tocar mais a realidade, ficar menos na ilusão. Eu acho que é isso, mas eu não sei se está certo, eu não tenho um conceito preciso. Eu acho que é por aí. Sim. Ninguém mais? Antoninha, quer colocar a sua percepção sobre desenvolvimento integral? A gente sempre aprende ouvindo vocês. Obrigada, Vi. Acho que eu concordo um pouco com a Vivi. Um pouco não, tudo com o que a Vivi falou. Eu não sei se é isso, mas eu acho que é essa expansão dos níveis de consciência. Posso falar também, Cláudia? Claro, por favor, Beth. Me passa que é alguma coisa do tipo você mergulhar em si mesmo, não é conhecimento sobre o mundo ao seu redor, esse conhecimento cognitivo, informação que a gente recebe, mas uma coisa de você aprender sobre você mesmo. Então, me passa que é vertical nesse sentido. Também é um guess, não li em nenhum lugar isso. Mas é isso mesmo, gente. Tudo que vocês trouxeram é o que também a gente entende como desenvolvimento vertical, tá? É uma palavra, pelo menos para nós, também nova. Entrou no nosso vocabulário aí faz um ano, 2 no máximo. Então, hoje o que a gente quer trocar um pouquinho nesse sexto encontro é sobre isso. Quer relembrar os 5 que estão lá no YouTube já? Então, hoje é nosso sexto encontro sobre teoria integral, e em cada encontro a gente trouxe um tema. Primeiro a gente trouxe uma introdução, a gente falou de todas as lentes da teoria integral, a gente trabalhou um pouquinho o quadrante, né, que é o ampliar de perspectivas no primeiro. No segundo, a gente falou sobre sombras, né? Eu estou falando porque todos os vídeos estão no YouTube, daí depois, se vocês quiserem acessar. Então, o segundo encontro, a gente falou sobre sombra. O outro, a gente falou de uma prática de vida integral, quando a gente considera corpo, mente, sombra e espírito no nosso dia a dia. No outro, a gente falou sobre tipologia, né, sobre masculino, feminino, sobre tipos de caráter, um pouco sobre eneagrama, né, que tem várias formas da gente olhar, a questão da tipologia, que é aquele jeitão da madeira, né, aquele jeito que a gente vem. A gente falou num outro sobre níveis de consciência, que foi o último. Bem-vinda, Tere, está entrando aí. E hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento horizontal e vertical. Então, quando a gente fala aqui de linhas, a Cláudia está mostrando ali as lentes. Bom dia, Tere. É o nosso tema de hoje, né? Então, a gente vai falar de desenvolvimento horizontal e vertical, né? É legal quando a gente traz esse contraste, que às vezes pelo contraste a gente entende melhor, tá bom?
É isso. Então, tá tudo gravado lá no YouTube, a gente está gravando esse também. Depois, quem quiser acessar, caso alguém não tenha vindo em algum encontro, tá lá. Posso seguir, Cláudia? Vamos fazer uma... Vamos. É. Tere, quer trazer? A gente fez uma antes de você entrar, a gente estava fazendo uma segunda pessoa aqui que você entende por desenvolvimento vertical, você já ouviu falar? Que a gente já gosta de aprender com vocês também. Quer já abrir o microfone ou depois? Depois. Tá bom. Obrigada, Cláudia. Então vai lá, Van. Então, antes da gente passar para a teoria e conversar sobre esse tema, queria conduzir vocês numa meditação, né? Usando ali as palavras que a Beth trouxe agora há pouco, que o desenvolvimento vertical é quando a gente aprende mais sobre nós mesmos. Quando a gente aprende mais sobre nós mesmos, a gente consegue entender também melhor o outro. Então, o nosso convite aqui nesses encontros, quando a gente falou de teoria integral, era a partir dessa perspectiva se conhecer mais, né? E quando a gente se conhece mais, a gente aumenta. Pelo menos para mim, aumenta a autoconfiança, aumenta a autoestima. E o nome dessa interiorização, dessa meditação que eu quero convidar vocês, se chama a Dança da Confiança. E quem quiser ficar sentadinho, pode ficar sentadinho, mas aqui também tem um convite para de vez em quando você dar alguns passos. Se alguém quiser levantar, se movimentar, fica à vontade também, tá bom? Mas se quiser ficar sentado aí, confortável na sua cadeira, também vale, tá bom? Então, vamos lá. Pedir para vocês, quem estiver sentado, em pé, e se conectando com a sua respiração. Pode fechar os olhos, sentindo o cardíaco. E aí você vai se conectando com a sua respiração, se conectando com você. O convite agora é exercitar a dança da confiança. Começando pelos passos mais simples que estão no meu caminhar. Então, claro, confiar primeiro em mim e na capacidade de aprender o que ainda não sei. Confiar que consigo mudar os padrões que já não me cabem mais, mas insistem em tatuar as minhas emoções. Certos aprendizados precisam de meio século para ancorar, mas desistir não está na minha lista. Vou confiar que conseguirei definitivamente alterar algumas rotas que me levam a cair dentro dos mesmos buracos, aqueles buracos exaustivamente já conhecidos. Confiar que posso ver e sentir diferente sob uma ótica mais leve e refrescante. Confiar que não preciso ser refém de nada ou ninguém e que tenho o sagrado direito de não aceitar o que me machuca. Confiar que posso dizer não sem me sentir ingrato e sem dizer sim sem ser ingênua. Confiar que saberei discernir entre o que quero e o que querem de mim. Confiar que vou andar a minha palavra, mantendo serenidade e integridade. Confiar que sou confiável. E caso não percebam, isso não muda nada quem eu sou. São muitos desafios nesses passos da confiança. Ao me apropriar dos meus passos, vou também exercitar a dança com meu par, seja ele um companheiro, filho, pai, mãe, irmão, colega. Confiar que posso confiar. Observar que aquilo que é importante para mim não necessariamente é para outra pessoa. Confiar nessa troca de histórias e realidades diferentes. Confiar no poder da palavra e do gesto, e na intuição, que nos une ou separa.
confiar nos passos dos mais velhos e na dança das crianças. Tudo ensina. Confiar mais nas pontes do que nos muros, olhando no coração e sorrindo nos olhos. Confiar que a dignidade ainda pode ser preservada. Abro mais os braços e danço a confiança na comunidade. Seja ela minha rua, minha roda, minha família, minha empresa ou um projeto. Respiro a força do grupo, o ritmo coletivo que amplia as experiências doces e amargas. Coloco minha atenção no exercício de acreditar na energia da união, para além da separação. Abraço a diversidade sem me sentir dividida, aceitando que todas as cores podem coexistir, em harmonia, quando há confiança. Busco no profundo do meu ser essa inteireza, quando estou no grupo, e ao me sentir pleno, sei que emanarei plenitude. E, finalmente, elevo minhas mãos para o céu e exercito a confiança no universo. Entro em contato com a luz das estrelas e com a seiva que circula nas raízes da minha história. Entre céu e terra, ilumino a presença, dando mais vida a ela do que aos medos. Confio nos caminhos, na sincronicidade, no fluxo do rio e seus segredos. Sintonizo os mistérios que nunca entenderei. Bebo a água da fonte que me alimenta e refresca. A dança da confiança é uma escolha difícil. Mesmo assim, abro a porta, a janela e o querer. E assim eu dou o primeiro passo. Isso. E assim a gente vai se conectando, a gente pode ir voltando aqui. E conforme a gente vai aprendendo mais sobre o ser humano, mais sobre nós, a gente vai aumentando. É o nosso amor próprio, a nossa confiança, a gente vai expandindo. Né? A gente vai expandindo e vai ampliando a nossa compaixão, o nosso amor, confiando que existe algo que nos guia, que existe alguém no comando. E aí a gente vai falar. Beth está perguntando ao autor, Van, depois, se você puder colocar ali no chat. Aham, eu coloco ali, Beth. Tá bom. Então, vamos lá. Então, conforme a gente falou no início, essa palavra, desenvolvimento vertical, é relativamente nova, e a gente começa trazendo o horizontal. Quando a gente fala de desenvolvimento horizontal, a gente está falando de um desenvolvimento de habilidades. Então, quando eu vou aprender inglês, eu vou aprender a fazer planilhas de Excel, eu vou aprender até mesmo estudar o Enneagrama, ler todos os livros a respeito do Enneagrama, eu estou trabalhando essa expansão no desenvolvimento das minhas habilidades. Então, quando eu vou fazer uma certificação, né, eu estou trabalhando esse desenvolvimento horizontal. E, a partir do momento que a gente faz esse mergulho, né, que a Beth trouxe no começo e que a Vivi trouxe também nas suas palavras, que nos coloca em contato com a nossa parte da cognição, da maturidade emocional, ética, moral e planetária, estou falando de um desenvolvimento mais vertical. Esse que a gente entende que nos permite tocar as estrelas e as raízes da nossa história, da nossa essência. E aí, trazendo como curiosidade para vocês, o Rota Mais, toda vez que a gente lembra de colocar o mais, né, a gente evita de falar só a rota, a gente sempre gosta de falar Rota Mais. É porque a Vanessa, quando teve esse insight lá atrás, tem esses dois aspectos, né, no desenvolvimento horizontal e vertical. Isso é apenas uma curiosidade.
Ficou claro para vocês em relação a essa distinção básica de um e de outro? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Então, vocês percebem que o mesmo tema, por exemplo, o Enneagrama, ele pode ser apenas um desenvolvimento horizontal, né? Quando eu vou lá, faço a certificação, leio todos os livros, vejo todos os vídeos, eu estou me desenvolvendo horizontalmente. Agora, se eu passo a experimentar o Enneagrama na minha vida, a partir dessa perspectiva de olhar para os meus padrões, de buscar as minhas asas e flechas, de espelhar as sombras e as virtudes de cada um desses tipos que o Enneagrama traz com consciência, eu estou vivendo o desenvolvimento vertical, tá bom? E aí aqui uma definição, assim, o desenvolvimento vertical é profundamente diferente do tradicional ou do desenvolvimento horizontal. Ele se atém a como nós sabemos e não como o que sabemos. Então, mais uma vez, trazendo o meu exemplo aqui do Enneagrama, eu sei tudo sobre Enneagrama, mas se eu não coloco isso na minha vida, se eu não experimento como, eu não estou vivendo esse tipo de desenvolvimento na prática. Ele está relacionado à transformação de modelo mental, de inteligência emocional, de forma que a gente aprende a lidar com mais complexidade. A liderança do século requer uma mescla entre o horizontal e o vertical. Então, aquilo que a Vivi trouxe, de que o desenvolvimento vertical é aquele que nos possibilita a gente estar evoluindo em níveis de consciência, é exatamente isso, porque quanto mais a gente se aprofunda em nós mesmos e nessas questões de moral, ética, planetária, a gente está conseguindo lidar com mais complexidade na vida. E aí a gente começa a conseguir lidar com as coisas de forma mais simples. Por isso que esse tipo de desenvolvimento vertical ajuda muito a gente ter um pensamento sistêmico, tá? A gente jamais, como eu falei aqui quando a gente estava no encontro passado falando de níveis de desenvolvimento, pretende classificar nenhuma pessoa pelo nível de consciência, mas a gente consegue classificar o nível que o pensamento dessa pessoa atinge. Assim, a gente consegue classificar a complexidade que aquele padrão de personalidade ou de pessoa consegue atingir através dos seus pensamentos. Então, quando a gente fala de desenvolvimento vertical, a gente está falando de tudo isso. Cláudia, posso só contar uma coisa engraçada que aconteceu numa experiência que eu tive com vocês, tá? Sim. Eu participei de uma desses encontros do Rota Mais e a Vanessa falou sobre um livro. E eu amei o que ela trouxe do livro, como ela interpretou, que ela tinha acabado de ler e ela tinha feito uma apresentação. Falei, eu vou comprar esse livro e vou ler. Entrei no Amazon, que eu compro sempre pelo Amazon, e a hora que eu fui comprar, ele disse assim, você quer comprar de novo? E eu disse, comprar de novo? Eu tenho esse livro, será? Fui lá atrás e vi que tinha comprado o livro em 2018. Bom, eu tenho esse livro, então deixa eu ver onde ele está, né? Comecei a procurar aqui em casa, achei o livro. Falei, nossa, comprei o livro, nunca li, né? Abri o livro estava inteirinho riscado, com highlight, com escrito do lado. Quem leu esse livro? Mas era minha letra, então não, era eu que tinha lido o livro. E quando eu li o livro, foi muito estranho, porque era uma outra Beth lendo o livro. Então, a primeira vez que eu li o livro, eu acho que eu tive um crescimento vertical, porque eu sabia do cara, sabia quem era ele, sabia onde ele estava, localizava ele no meu mapa mental. Mas eu não lembrava daquele livro de jeito nenhum. Eu, encantada pelo livro, pela inspiração que a Vanessa tinha me dado do tema do livro, e comecei a recomendar o livro para Deus e todo mundo. E algumas pessoas me ligavam e diziam, nossa, eu amei o livro, aquela parte que ele fala isso, que ele fala aquilo. E outras me ligavam e falavam assim, ai, Beth, você falou tanto do livro, eu li e não vi nada nesse livro. Então, mais do que nunca, ficou claro para mim que a gente nunca é o mesmo, né? Que nem o rio, né? Se você faz um mergulho, muitas vezes, quando você retorna, você é outra pessoa já. Você ampliou sua consciência e a maneira como você vê as coisas é muito diferente do passado.
Então foi uma experiência muito interessante essa história desse livro. Quero agradecer a Vanessa aqui publicamente, que foi incrível o que ela proporcionou para mim, até em termos de entender como funcionava a coisa. Mas foi muito legal. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada, Beth. É justamente sobre isso. Eu fiquei curiosa agora para saber o livro. Deve ser. Me veio do Eckhart Tolle, não sei se é esse, da Nova Consciência. É exatamente esse livro, Vanessa. Eu fiquei encantada. Eu li no início do ano, eu engoli. Foi assim, sei lá, parecia um momento. E ele já estava na minha estante, ó, e eu peguei assim, por um acaso ele cachou. Aconteceu a mesma coisa comigo, então, de novo, perfeito. Sincronicidade. Então, Beth, é justamente sobre isso que a gente está falando. Trazendo aqui mais um pouquinho de distinção. Quando a gente fala, né, do desenvolvimento vertical, vejam aqui nesse copinho de martini, né? Chega uma hora que o copo lota de conhecimento e de saber. Então, se você não busca esse vertical, que é o que vai trazer essa expansão, não cabe nem mais nenhum tipo de aprendizagem horizontal. Então, por isso a importância da gente conhecer esse conceito, né? Da importância da gente se autoconhecer. Então, o desenvolvimento vertical, ele traz uma mudança de mindset. Depois que eu descobri e passei a estudar o Enneagrama, do que era ser um tipo 9, eu comecei a melhorar a forma de como eu penso e interpreto a realidade. É essencial para resolver problemas complexos, cultivar relacionamentos de alto risco e navegar por circunstâncias incertas que mudam rapidamente. Tchau, Rá. Desenvolve sua complexidade mental e a inteligência emocional, literalmente atualizando seu sistema operacional de liderança para ser mais sábio e atencioso. Enquanto o desenvolvimento horizontal se trata de uma aprendizagem que você melhora a tua capacidade técnica, fortalece a expertise, é essencial para a resolução de problemas técnicos determinados. Então, quando eu trouxe o exemplo ali de aprender como fazer uma planilha, uma macro, né, alguma coisa assim, você passa a conseguir resolver problemas técnicos com mais facilidade e desenvolvimento de conhecimentos funcionais, habilidades e comportamentos que fortalecem, sim, a tua forma de liderar, né, o teu kit de ferramentas de liderança. Os dois são importantes. O que acontece é que quanto mais a gente se desenvolve verticalmente, mais o conhecimento horizontal cabe. Pelo menos é assim que eu entendo, vendo essa imagem do copinho aí. E aí aqui eu trouxe algumas linhas, que foi a única lente da integral que a gente não falou nesses 6 encontros, né? A gente pode estar se desenvolvendo, então, em linhas diferentes do eu, as linhas cognitivas, os nossos talentos e outras, e cada uma das linhas, cada uma das inteligências que a gente possui, podem estar em diferentes níveis de consciência. Então, é importante a gente saber, de repente, aquelas que a gente precisa se desenvolver, aquelas que a gente tem mais desenvolvida, para seguir de forma equilibrada esse desenvolvimento. E aqui é o grande mapa do Ken Wilber da qual, né? Quando ele traz todas as 5 lentes numa forma integrada. Então, aqui está o desenvolvimento dos níveis de consciência, que a gente falou no encontro passado, algumas características deles aqui, né, pelas cores, os estados de consciência, o quadrante, as linhas e os tipos, acho que estão aqui do ladinho, que ele traz aqui como feminino e masculino também. A gente também falou disso num dos encontros. Todos esses 5 elementos, eles acontecem simultaneamente, tá? Não, eles não acontecem de forma separada. Quando a gente fala de teoria integral, a gente está falando desse desenvolvimento integral. E aí, o vertical vem como isso que a Beth trouxe, como a gente aplica tudo isso na nossa vida vivida. Porque de nada adianta a gente saber de tudo isso apenas como uma teoria e não praticar isso na vida vivida. Então, muito do que a gente faz aqui nesse encontro mais é, pelo menos, nós duas estarmos estimulando a nossa experiência do vertical, assim, se jogando aqui na frente, né, das câmeras, agora gravando. Eu odiava quando eu falava assim gravar, porque eu ficava
com vergonha, com medo, enfim, de falar alguma bobagem e ficar gravado, mas é isso, é a gente se colocar a serviço do nosso desenvolvimento vertical, praticando essas facilitações aqui com vocês. E aí, o que a gente sente, o que a gente aprende, para onde a gente vai, quando vem algo que a gente não tem controle sobre aquilo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quem vai entrar, quantas pessoas vão entrar. Então, um pouco do que a gente faz aqui nos Encontros Mais é trazer o desenvolvimento, né, horizontal para vocês em formas e teorias, e o nosso vertical, e o de vocês também, porque a gente sempre coloca vocês aí na fogueira, quando a gente traz segunda pessoa, põe na salinha, é para vocês experimentarem esse vertical. Queria... Agora, essa próxima meia hora, hoje a gente vai experimentar ela de um jeito diferente. A gente vai abrir e querer construir com vocês. O que vocês viveram nesse primeiro semestre? A gente viveu 26 encontros mais junto aqui. A gente trouxe muita teoria de visão sistêmica, de enneagrama, teoria integral. E a gente vai deixar 2 perguntinhas e queria ouvir de vocês para construir o segundo semestre. O que ficou para vocês desses encontros mais? E o que vocês podem trazer a partir de agosto para a gente criar juntos? O que vocês gostariam que a gente trouxesse como experiência para a gente seguir engajado, né? Tanto nós quanto vocês, para fazer desse momento um momento que seja realmente importante, como a Beth trouxe ali. Às vezes a gente abre uma fendinha dentro de alguém e essa fendinha pulveriza aí para o mundo um monte de coisa boa, né? Então, são essas 2 perguntas que a gente gostaria de ouvir de vocês nesses próximos 30 minutos, seja em forma de escrita no chat, ou abre o microfone. A gente quer ouvir o que ficou e o que vocês podem trazer ou querem que a gente traga no segundo semestre para criar juntos esse momento. Semana passada a Marina esteve aqui, ela pediu para a gente trazer a facilitação do Reinventando Organizações. Aí a gente já devolveu para ela o convite dela se preparar para trazer isso. E, enfim, queríamos ouvir de vocês. Depois desses 26 encontros mais, o que você leva? E o que você traz para o segundo semestre? Para variar, posso falar? Sim. Eu adoro estar com vocês. Eu acho que vocês escolheram, assim, foram muito felizes no momento que vocês escolheram para fazer esse tipo de trabalho, que é segunda-feira, logo no primeiro horário. Então, para minha cabeça, assim, eu estou fresh, eu estou começando a semana, é o primeiro horário do dia, então, perfeito. Isso eu acho que vocês devem manter. Vocês trazem muitas informações e dicas de caminhos que a gente pode seguir. Também amo isso, vocês são super inspiradoras e generosas, porque fazem isso por boa vontade. Então, assim, eu admiro muito essa coisa de vocês, tá? E, assim, eu gosto de estudar também, eu me meto em 20 coisas diferentes e uma coisa que tem me despertado muito atenção e tentado entender, e talvez seja um tema para a gente começar a conversar, é alguma coisa sobre restaurativo. Então, eu sei que existe justiça restaurativa, eu entendo mais ou menos como funciona, eu já fiz os cursos de mediação, de resolução de conflitos, mas a sensação que me passa é que foi a coisa horizontal, tá? Eu sou uma pessoa que, de vez em quando, tem dificuldade de relacionamento com algumas pessoas. Eu sou muito resolutiva e isso nem sempre é bom, eu trabalho muito isso em mim, mas eu gostaria de ser mais mediadora, mais ajudar as pessoas a cuidarem das relações antes que elas se deteriorem. E a coisa da restaurativa me passa um pouco isso, tá? De você restaurar uma relação antes que ela aconteça o desastre. Você está vendo que está indo por aquele caminho, como que eu faço? Eu gostei muito do que você trouxe, Cláudia. Eu falo assim que é a coisa da brecha que a gente acha em alguns momentos. E daí aproveitar a brecha para poder fazer a diferença, né? Eu confesso que eu passei a me interessar por essas coisas depois que eu me aposentei, e não faz tanto tempo,
Faz 3 anos que eu estou aposentada. Antes, o meu foco era a empresa e eu não cuidava da minha vida. Meu foco era trabalhar. E eu não tinha tempo, eu falava que eu não tinha tempo. A desculpa era essa, vamos dizer assim. E recebia muitos feedbacks, assim, não muito bons de família, de pessoas mais próximas, mas dentro da empresa aquilo funcionava. Porque até então, até 3 anos atrás, era muito comum, comando e controle, pessoas resolutivas dentro da empresa, dar resposta para tudo você tem resposta, tudo você sabe, tudo você controla, né? E quando eu me aposentei, eu caí neste mundo real que não funciona. Minha família, logo de cara, falou: você não é diretora aqui, você não manda em ninguém, para com isso. E daí eu tive que começar a viver no mundo real e passei a me desenvolver. Eu brinco muito, eu tenho 68 anos, então eu digo assim que eu estou me preparando para a próxima encadernação. Porque depois de você fazer 65 anos de um jeito que, entre aspas, deu certo, você fazer diferente é muito difícil. Então, eu estou sempre atrás, sempre lendo, buscando, participando das coisas, tentando criar maneiras novas de ser. Eu sinto que eu já caminhei um pedaço, eu estou feliz com o meu progresso, mas é que nem dieta, né? Você emagrece 5, você quer emagrecer 15, você quer emagrecer 20, você quer ficar linda, maravilhosa. E eu penso sempre que isso vai acontecer na próxima encadernação, não vai ser essa. Mas com a expectativa de vida que a gente está até os 100, eu acho que é bem possível ir nessa. Ainda mais com o nível de maturidade que você já está aí. Com 65, as coisas ficam mais aceleradas. Obrigada, Beth. Muito bom, anotado aqui. Restauração, o tema da regeneração. Eu já até estou namorando alguém aqui na telinha ao lado que pode ajudar a gente com isso. Mas vamos lá, vamos seguir. Vai lá, Beth, Toninho. Não, eu quero falar inicialmente para a Beth, quando ela traz esse tema assim, e que você aceite, né, sugestões de livros. Você já se enveredou pelo caminho da CNV, do Marshall Rosenberg? Tem um cara do Rio de Janeiro chamado Dominique Barter, né? E o trabalho que ele faz, eu acho que tem um pouco a ver com o tema que as meninas trouxeram hoje, de conhecimento vertical, porque assim, você pode chegar a CNV lendo os livros do Marshall, mas é ficar na superfície, né? A comunicação violenta ou não violenta necessita que você mergulhe nesse processo de experienciar, né? E aqui em São Paulo tem uns grupos de prática de comunicação não violenta. Eu faço parte, assim, desses grupos. É um grupo que ele não a gente não faz um curso, né? A gente procura viver na prática todos os preceitos, né? E que eu acho que é a única forma que a gente aprende efetivamente, né? Não é lendo livro, não é sabendo como que é conceitualmente, né? Experienciando. E assim, é um mar sem fim e sem fundo, porque cada vez que você mergulha, o negócio vai ficando cada vez mais profundo. E nessa questão das relações, de construir uma vida em que as relações sejam mais significativas e verdadeiras, eu acho que é um belo caminho, assim, né? Então, Legal. queria sugerir para você e para todo mundo, enfim. E tem tudo a ver com o trabalho das meninas. Sim. Eu acho que abre novos portais, assim, para olhar para a vida, para a realidade. Eu acho legal. Super, anotado. CNV com Dominique Barter. Valeu, Antônio. Valeu. Obrigada, Antônio. O que mais? Eu acho que essa. Tá dando para me ouvir, porque eu tô com fone novo aqui, que está meio esquisito. Então, tá dando para ouvir, sim. Quando a gente começa a se descobrir, Beth, ou qualquer outra pessoa que está aqui, é quando a gente toma consciência, né? E isso que você falou assim do livro,
você não tinha tomado consciência, para você ia ser indiferente aquele momento. E é o momento que a gente está na vida, e a gente se abre para o novo, não importa a idade, importa a consciência que você toma, porque tem pessoas que passam uma vida sem uma tomada de consciência. E que bom que você, aos 60 e poucos anos, uma jovem, tomou essa consciência agora, né? Que bom, né? Todos nós temos isso. A gente, a partir dos 40 e poucos, é que olha para outras questões que a gente deixou de olhar lá atrás, né? E essas demandas que você está falando de trabalhos com comunicação não violenta, restaurativa, né? Que isso também traz muitas coisas bacanas isso traz muito dentro do direito ou dentro das comunicações entre pais, filhos e tudo mais, né? A gente tem aqui esses encontros, traz muita visão sistêmica, né? Muito a abordagem sistêmica das constelações também, que é esse olhar, que ajudar a compreender a gente se encontrar no novo lugar. Porque algumas vezes a gente só está fora de um lugar e a gente não percebeu, porque antes a gente não tinha essa tomada de consciência. Então, a gente também pode passar uma vida sem estar no nosso lugar. E ao tomar essa consciência, a gente pode olhar, opa, que lugar que eu estou? Qual é o meu lugar? E estar fora do lugar é uma das leis, das ordens, né? Que faz com que a gente fica aí patinando e não consegue seguir, né? E hoje eu estava ouvindo até um comentário que assim, a gente passa a vida como um burro de carga, carregando um monte de problema dos outros. Ah, daqui que eu faço, daqui que eu faço, daqui que eu sigo. E a gente esquece de cuidar de uma coisa que é muito simples, da nossa criança, das nossas questões. E aqui a gente está falando de criança também, de olhar para a gente. Quando a gente olha para a nossa criança, olhar para esse trabalho, construir. E é isso, você está nesse momento da construção. Então, olhar para a criança, olhar que a gente não precisa carregar tantas coisas pesadas assim na vida, é realmente uma grande tomada de consciência. E esses desenvolvimentos que a Cláudia e a Vanessa traz, nos amplia para a gente conseguir aumentar a percepção, a conexão, a intuição, tudo isso que a gente precisa desenvolver, que são coisas que são nossas, a gente simplesmente deixou para lá, né? É isso que eu queria contribuir. Tá bom? Obrigada, Marta. O desenvolvimento vertical, ele é um processo permanente de integração e transformação, que trata exatamente disso que você falou, Marta. A gente se identifica onde a gente está, né? Que lugar que eu estou, e aí, ao se identificar, você começa a tomar a percepção de quais são as limitações, as sombras, as polaridades que estão te limitando a dar o passo seguinte, né? A subir o degrau mais alto. E aí, você tendo consciência de tudo isso, você se responsabiliza e permite se desidentificar desse estágio que você está. E aí você consegue chegar no estágio, você sai desse estágio e vai para o próximo, né? Trabalhando as sombras, as limitações, as polaridades. Então, e tudo isso acontece naturalmente, né? O amadurecimento ele acontece naturalmente. O impulso que está a favor da vida e a serviço da vida está dentro de todos os seres humanos. A gente muitas vezes só tem que liberar para que ele aconteça, né? Senão a gente fica muito fixada, parada, presa, que nem uma poça d'água, e aí vai juntando bichinhos e vai morrendo, em vez de estar em movimento, que nem a Marta sempre traz. O que mais, gente? Vamos lá, Vivi? Sim, eu aprecio muito a pegada de vocês aí na linha que a Beth Pimenta falou, né, de plantar essas sementes. É um caminho que eu estou tentando trilhar também. Eu acho que vocês poderiam sempre trazer, olhando a vida real, né, que eu observo nas relações gerais aqui, no meu entorno, dentro do que eu posso, plantar a semente da empatia, porque eu vejo muitas pessoas na sociedade, né, independente do nível social e cultural, com um olhar muito pequeno para o próximo genuinamente, né?
Então, você vê pessoas que têm uma escolaridade alavancada, você vê gente que às vezes está morando em bons lugares, com um nível econômico agradável e bom, mas elas não têm a empatia em relação ao próximo, né? Eu estou falando isso até com base numa vivência horrorosa que eu tive na sexta-feira, que eu me tremia inteira, que foi uma reunião de condomínio, onde eu vi zero empatia das pessoas com as outras e só fixas no seu conhecimento e desenvolvimento horizontal, e pessoas com uma idade fisiológica alavancada. Eu saí dali horrorizada. Então, eu acho que vocês plantando aí muito material de empatia, de interesse genuíno pelo próximo, podem agregar muito valor, porque eu vejo se a pessoa sai da zona de conforto dela, o que ela acha, que acredita que é o correto, e vê o diferente, as opiniões diferentes, elas se armam e atacam de uma forma muito assintosa, né? Aí eu estou trazendo essa reunião que infelizmente eu tive que presenciar, que eu me tremia de cima a baixo e que eu fiquei horrorizada. Então eu vejo que a questão da empatia, da comunicação eficiente entre as pessoas é um canal de muita relevância na sociedade. Tá? Daí elas tentarem migrar para o desenvolvimento vertical, que eu acho que é o desafio. As pessoas, na minha opinião, estão muito no horizontal e pouco no vertical. É isso. Obrigada, Vivi. Um dia eu ainda queria entender por que condomínio acontece isso. Aqui também é um horror. E são 24 casas, nem são tantas, e é num lugar... Assim, Cláudia, aqui são super 24... bom de Curitiba. É inacreditável. Cláudia, aqui são 24 unidades, somente uma torre. O que eu presenciei na sexta-feira, fazia tempo, me deu taquicardia e eu tremia de cima a baixo. Eu falei para o meu marido, eu não tenho mais condições de enfrentar isso. Antes eu tinha toda a estrutura, parece que eu estou perdendo para isso. Eu fiquei horrorizada com o que eu vi. Eu vi um senhor de 64 anos levantar e ir para cima de outro com a mão assim na cara dele. O outro se manteve sentado, teve gestão emocional. Podia sair porrada ali, geral, entendeu? Um horror. É curioso. E se o que acontece no micro, o que acontece no macro, é o que está acontecendo no nosso macro também, né? Se for levar aí para cidade, estado, mundo. O que mais? Temos mais 15 minutinhos para ouvir as demais pessoas. Ele já indicou ali um site de comunicação não violenta. Olá, estão me ouvindo? Sim. Eu, depois de 31 anos, no dia 1º de fevereiro, minha rotina foi totalmente mudada porque eu acabei sendo demitida por conta da pandemia. Quer dizer, foi o que foi dito. E eu estava bem perdida nesse início de ano, por conta do desligamento de trabalho, daí minha madrinha acabou tendo Covid, ficou 65 dias internada e eu era muito ligada a ela, então esse início de ano foi bem conturbado. E uma amiga retransmitiu o link para participar dos encontros com vocês. E eu posso dizer que com certeza foi uma das melhores coisas que me aconteceu nesse ano de 2021. De tudo que eu do conhecimento que eu tive aqui com vocês, eu posso dizer que, sei lá, pelo menos 80% dos assuntos foram totalmente novos, então foi muito, muito bom. Um dos encontros foi falado que a gente tinha que pensar na gente. Eu sempre fiz muita atividade física, mas por conta de uma cirurgia que eu fiz, eu não estava podendo fazer nada, e também, mais do que por conta da cirurgia, porque estou com muito medo do vírus, isso desde março do ano passado, que eu não tenho ido para a academia. E há 3 semanas uma amiga me falou: Soraya, por que você não vai fazer yoga? É só o professor e tem 2 alunas, você vai gostar. E daí eu me lembrei do que foi falado aqui. E comecei a ir para as aulas de yoga e estou
Amanda. Então, assim, tudo que vocês falaram aqui foi maravilhoso para mim. E o que a Beth falou há pouco, que a gente sair do teu mundo, onde teoricamente você comanda, você faz. E nos primeiros dias eu ficava no escritório, ficava aqui em casa olhando coisas do escritório como se eu estivesse trabalhando normalmente. Na realidade, não, eu não estou lá. Os meus chefes entraram em contato para eu trabalhar com determinados clientes que eu já atendia há um bom tempo, mas por projetos específicos. E na minha cabeça eu continuava Soraya do escritório de 8, 10 horas, normal. E com os encontros de vocês eu comecei a ver, não, eu tenho que usar o meu tempo para mim, para Soraya, e não coisas que não fazem mais parte 100% do meu dia a dia. E no meu dia a dia eu sou catequista e sou ministra da Eucaristia. E sempre assim, nos meus encontros com as crianças, tudo bem, eu conversava numa boa, mas eu sempre dizia para o padre, quando tinha a celebração da primeira Eucaristia ou mesmo do Crisma, padre, não peça para eu falar nada porque eu entro em parafuso. E realmente não, ele já sabe, que ele dizia, não, mas você conviveu com as crianças? Eu falei, com as crianças sim, com os outros não. Eu falei, se o senhor falar para eu falar qualquer coisa, vai ter que chamar a EcoSalva, porque eu vou vou morrer do coração. E há 2 semanas, uma catequista entrou em contato comigo, Soraya, a gente vai ter a celebração da primeira Eucaristia, você é ministra, você é catequista, vai falar para as crianças, é um grupo de 21, sobre as partes da missa. Eu falei, mas eles não me conhecem, não sei o quê. Soraya, vai do teu jeito. Eu falei, ai, Jesus. Falei, então, pede para elas fazerem as perguntas e daí eu já levo pronto. Daí eu falei, não, o que eu estou vendo no Rota Mais é que a gente tem que mostrar aquilo que a gente sabe. Daí eu falei, não, eu vou, entre aspas, eu fiz um roteiro do que eu iria falar. Eu falei, tá, então eu vou começar falando sobre Jesus e depois eu falo sobre a missa. E eu fiquei com as crianças que eu estava vendo pela primeira vez, eu fiquei quase 1h15 falando. E não fiquei nervosa, foi muito bom. E isso eu aprendi aqui com vocês. Gratidão, foi muito, muito bom. Ai, que lindo depoimento, Soraya. Obrigada. Isso nos nutre a seguir, né, Vã? Muito legal. Muito bom. A gente vai, em julho, a gente vai tirar umas fériasinhas, né? Mais ou menos, né? Só que não. Mas eu queria aproveitar, a gente ainda tem um tempinho, ainda dá se alguém quiser falar, mas eu queria falar, eu falei no início, agora em julho a gente vai fazer um convite para vocês nas redes e ali no grupo para refletir sobre o arquétipo do feminino, o arquétipo da síntese, sobre nossas sombras, sobre demônios, e a gente vai fazer essa reflexão a partir da história da Madalena, né? Então, uma mulher que tem várias perspectivas, né? Como, né, prostituta, demônios, a santa Maria Madalena, aquela que é apóstola dos apóstolos, né? Então, a gente vai fazer um convite para vocês, vai ser daquele estilo do grupo do WhatsApp, para quem participou das Noites Santas e da Semana Santa. A gente está, a partir de alguns livros, depois eu te contamino, Beth, com os livros do Lelupe, o Evangelho de Maria. Então, a gente está fazendo um compilado para trazer esse olhar da relação sagrada, da empatia, da importância da gente se trabalhar. Então, a partir da história dessa mulher que viveu uma vida, como é que se fala? A mulher incomparável, como chama o Leluc, a gente vai fazer um convite na linha da gente se inspirar em alguém, né, num símbolo, a gente vai falar de símbolos, da mirra, né, toda a foto da Madalena tem um vaso, tem o óleo, tem a questão da cura. Então,
dá para a gente aprender bastante a partir desse arquétipo, né? Desse arquétipo do feminino, e que o Leloup traz, que depois é o arquétipo da síntese, porque chega uma hora ela integra o feminino e o masculino, né? Quando ela vai também ser uma iniciadora, enfim. Então, deixar o convite para vocês ficarem atentos lá nas redes, que logo a gente vai falar dessa mulher, que para mim é muito inspiradora, assim. Eu espero que seja para vocês também. E a gente tem mais um tempinho. Se alguém quiser trazer mais alguma ideia, mais alguma fala, para a gente trabalhar para o segundo semestre, aí a gente vai se preparando, né, Cláudia, para o segundo semestre. Uma outra coisa que eu acho que é consonante com tudo isso que vocês falam, das constelações, da integral, é a teoria U, né? Verdade, Antônio. Uhum. Sim. Eu acho que tem bastante coisa útil ali, né? Para a gente olhar. Não sei se alguém já fez aquelas formações lá. Uhum. Eu fiz uma lá com o Cato, lá no Evoluir, foi super legal, foi ótimo. Acho que é bacana também. Boa ideia. Então. Podemos trazer um coaching circle aqui e ver o que vem. É o máximo da soltura. Aquelas práticas que a gente faz na teoria são incríveis, meu. São meio mágicas, assim, né? Você fala, pô, o que é isso, né? Que negócio é esse? Como que isso acontece, né? E que, de uma certa forma, a gente está trabalhando com a ideia lá do campo mesmo, né? Na teoria U, da mesma forma que a gente trabalha nas constelações, né? Sim. Então, acho que é legal. Muito bacana. Bom. Esse semestre, inspirada na Terezinha, né? Que eu vou estudar, eu vou fazer agora eu vou começar ali, final de agosto, acho que eu te falei, né, Tere? Das constelações estruturais. Logo a gente traz para vocês, ou a gente faz práticas aqui, a gente podia, né, fazer algumas práticas de constelação aqui nesse grupo. Agora me deu vontade, né, Tere, né, Marta? Sim. Sim. Adorei a ideia. Será que a gente consegue constelar em 1 hora? Vocês conseguem? O trauma, né, que é estrutural, pequenas traz muito. práticas, né? Pequenas práticas. A estrutural, não sei, vou aprender ainda, mas vamos. A gente... Posso falar mais uma Botando coisa? tudo. Fala. Não, é que só tem um pouco a ver com tudo isso. Eu não sei se vocês assistiram o filme do Wisdom of Trauma. Tá. Esse é um tema que eu estava aqui desde quando a Vanessa falou, viu, Toninho? Que eu acho que é uma exploração, é um estudo ainda, né? Que para mim está cada vez mais me tocando, porque assim, tomar consciência é o primeiro passo, porém absolutamente não é suficiente para a gente expandir aí, né? Como a ideia do vertical. Para mim tem algo que tem a ver mesmo com as barreiras, né? E que com as fronteiras, com as barreiras, e que da minha experiência pessoal e acompanhando outras pessoas, isso é um dificultador tremendo para a gente avançar. Acho que tenho cada vez mais descoberto que isso tem muito a ver com os nossos traumas, pequenos ou gigantes, tanto faz, mas que se tornam barreiras muito, muito fortes para a gente expandir. Acho que esse é um tema para deixar navegando aí, né?
Perfeito. Muito bom. Muito bom, Teire. Um monte de coisa boa e a gente vai convidar os amigos, parceiros e facilitadores do grupo para ajudar a gente. Esse tema do trauma é bem relevante. Também tem me chamado a atenção. Rosário, você levantou a mão ou baixou de volta? Desistiu ou não? Sim, não. Levantei e baixei para ficar na tela. E vai justo com o que acabou de falar a Teresinha, né? Eu sempre escuto acessar a consciência. Eu acho que temos feito alguns exercícios, mas eu gostaria muito de aprofundar nisso que é falado tanto, né? Acessar a própria consciência. Então, é isso. Eu gostaria muito de aprender mais sobre o acesso à consciência. E eu imagino, eu acho que já senti, né, que daí a gente tem alguns insights, né? Insights para seguir, para fazer, para não fazer, enfim. E claro, encaixa muito com o que ela também falou, né? Com o que a Antônio falou. Os traumas que às vezes não nos deixam seguir, talvez, essa consciência, né? Que eu entendo é. Mas, por outro lado, também seria talvez legal falar sobre ânimo, né? Sobre ter um pouco essa confiança que você falou hoje, né? No poema de hoje. A confiança para seguir a própria consciência. Mas como saber que é a minha própria consciência que está falando? E não talvez alguma outra voz que já ouvi, ou talvez parte do meu conhecimento horizontal. Como ter essa diferenciação? Entendi. E, bom, o ânimo para seguir a minha consciência, né? É isso. Obrigada, Rosário. Diga, Marta. Acho que eu vou mudar um pouco a palavra. Quando eu falei, acho que não é só expandir consciência, a gente tem que tomar consciência, né? E quando a gente fala da visão sistêmica, é igual a gente tomar os nossos pais, né? A gente passa uma vida sem tomar os pais. Sem tomar. E quando a gente fala tomar algo, é estar presente. Isso é uma coisa fabulosa. A gente esquece de estar presente, né? A gente só fica pensando que vai ser o futuro. Mas, na verdade, é o presente que move tudo, né? E é tomar. Tomar esse momento presente da nossa vida é uma das coisas fundamentais. Porque é isso que vai transformar a gente, vai transformar a nossa forma de olhar para o mundo. Enquanto a gente ficar olhando só para frente, ficar nessas crenças limitantes, eu vou ter pensamento positivo. Gente, é agora, o pensamento é aqui. Essa transformação é nesse momento, esse desenvolvimento é para agora. Não existe para depois, é o momento presente. A gente tem um termo que se usa muito na sistêmica que chama transgeracional. Tudo se conecta no único momento. Presente, passado, futuro. Então, acho que se conectar com esse momento é maravilhoso. O tema trauma, que todos falaram, eu também estou conectada com o tema, estou estudando. Não estou na estrutural que a Vanessa está, mas estou com uma visão de um juiz aqui de Alagoas, que eu estou fazendo curso com ele, e é bem olhar o trauma, porque ele entende, trazendo um pouco da visão no judiciário, e que ele tem que olhar o trauma de uma forma mais pragmática dentro do sistema. E é tão fabuloso quando a gente começa a estudar sistêmica, a gente tem essa clássica da constelação familiar, a raiz que o Bert traz, né? É fundamental. Mas quando a gente começa a olhar especificamente para as dores, a gente entra no trauma. E isso, acho que todos nós que estamos aqui falando, que a gente já estudou a constelação, a gente está percebendo exatamente isso, né? Como olhar para o trauma, né? E é um passo, isso é muito bacana, né? Porque cada um está dentro de um contexto, mas todos estão olhando para o trauma. Isso é muito legal, porque a gente vai poder compartilhar em cada contexto que cada um vai trazer. Vai ser uma troca muito boa. Era isso. Obrigada, Marta. E quando a gente fala de trauma, pode ser, né, como acho que a Cláudia falou no último encontro, pode ser aqueles 3 minutos que você ficou esperando a sua mãe, né, no bercinho, na escola. Não necessariamente a gente está falando de, né, enfim, existem vários níveis, mas, enfim, é como aquilo reverbera na gente, né?
9:05, acho que a gente vai encerrando, né, Cláudia? Eu queria ler um texto do Bert que fala sobre êxitos, que os êxitos são obtidos quando muitos colaboram, cada um no seu lugar especial. Se alguns colocarem seus próprios interesses no primeiro plano, poderão conservar seu sucesso somente com dificuldades. Portanto, os nossos sucessos são comunitários. Portanto, querendo ou não, de alguma forma, somos todos colaboradores. A colaboração e o sucesso estão em relação a algo que transcende nossa vida e ações, que permanece em outro lugar. Bert Hellinger. É isso, é assim a gente vai construindo, a gente vai aprendendo. É bom demais estar aqui na segunda-feira de manhã, né, nesse grupo, a gente ter a oportunidade da gente trocar, da gente aprender com vocês, né, quando a gente se prepara para trazer um conteúdo, é um jeito da gente se trabalhar também, né, Cláudia? E é isso, então a gente convida vocês para a Madalena. Então vamos falar da Madalena, dia 25, Nossa, dia 22, adorar isso, hein? dia 22 de julho é dia da Madalena, né? Então a gente vai começar dia 17, vai ser uma jornada, uma caminhada com ela, a gente vai do dia 17 até o dia 22, que é o dia dela, tá bom? E aí em agosto a gente retoma aqui nossos encontros, eu anotei um monte de coisa, acho que a Cláudia também, aí a gente vamos falar sobre esses temas que são relevantes para todos nós. Muito bom. Um ótimo dia, uma ótima semana para vocês. Obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. Das férias. É dia 2 de agosto. Boas férias. Férias escolares. Férias escolares. Uma certa cultura para algumas mães e pais, né? De cuidar dos pequenos em casa, de novo, o dia inteiro, né?